foi dada como castigo a um servo menos. Mas ele revelou ser o verdadeiro herdeiro do Tronoa. Brisa fria da noite varria os campos de Ardon, sussurrando os segredos ancestrais entre os pinheiros. No velho castelo de pedra, a tensão era palpável. Lord Valerius, um homem corpulento com um rosto marcado pela ganância, batia o punho na mesa de carvalho. Diante dele, encolhido e com o olhar no chão, estava Kael, um servo humilde que havia sido pego desviando grãos para alimentar sua família faminta. Insolente! Um ladrão em minhas terras! Trovejou Valerius, sua voz ecoando pelas paredes frias. Seu castigo será exemplar, Kael, para que todos vejam o que acontece àqueles que ousam desafiar a autoridade de Ardon. Kael esperava, oitamento, talvez até a forca. Mas o Lorde tinha um castigo mais cruel em mente, algo que humilharia não só o servo, mas também a jovem mulher que por infelicidade cruzara seu caminho. Kael, você é um miserável. E como se não bastasse, sua insolência de amar uma mulher de sangue nobre é demais, mas você pagará por isso, não com sua vida, mas com sua alma. A partir de hoje, Lady Lyra, a filha rebelde de Lord Theron, será sua esposa. Sim, a bela e altiva Lady Lyra de Orlante, uma das damas mais cobiçadas do reino, será dada como castigo a você, um servo sujo e sem posses. Ela viverá como sua esposa, em sua humilde cabana servindo-o, como qualquer camponesa. E se ela ousar desobedecer, ou se você falhar em mantê-la submissa, a punição será dobrada para ambos. O salão irrompeu em murmúrios chocados. Lyra, que até então estava sentada em silêncio, levantou-se abruptamente, os olhos azuis faiscando de fúria e descrença. Pai, como pode permitir isso? Eu casada com um servo? Nunca. Lord Theron, pai de Lyra e aliado de Valerius, abaixou o olhar envergonhado e impotente. Ele sabia que a decisão de Valerius era um escárnio, uma forma de punir Lyra por sua recusa em aceitar um casamento político e, ao mesmo tempo, humilhar a casa de Orlante. Kael sentiu o sangue gelar. Ele amava Lyra desde que eram crianças, mas sabia que seu amor era proibido. Vê-la sendo entregue a ele como um castigo era uma dor mais profunda do que qualquer chicoteada. No entanto, em meio ao desespero, uma determinação silenciosa acendeu em seu peito. Ele a protegeria. Ele a faria feliz. Apesar de tudo, a notícia do casamento forçado se espalhou como fogo, chocando a nobreza e divertindo os camponeses. Lady Lyra do Orlanth, a joia do reino, agora vivia em uma cabana modesta, suas mãos delicadas acostumando-se à aspereza das tarefas domésticas. Kael, por sua vez, trabalhava incansavelmente nos campos, mas sempre voltava para casa com um sorriso. Para ela, os primeiros dias foram difíceis. Lyra estava furiosa, humilhada. Ela o ignorava, chorava em silêncio e sonhava com uma vida que lhe havia sido roubada. Kael observava pacientemente, com um respeito e uma gentileza que ela jamais esperara de um servo. Ele trazia flores silvestres, contava histórias engraçadas sobre o vilarejo e, quando ela estava doente, cuidava dela com devoção. Lentamente, a raiva de Lyra começou a se dissipar, substituída por uma surpresa cautelosa e, em seguida, por uma admiração relutante. Kael não era apenas um servo. Ele era inteligente, compassivo e incrivelmente forte, não apenas fisicamente, mas em seu espírito. Ele lia para ela em segredo, recitando poemas antigos que havia aprendido com sua avó, uma sábia anciã do vilarejo. Ele a ensinou a identificar ervas medicinais, a rastrear animais e a ler as estrelas. Meses se passaram, e o amor entre eles floresceu em meio à adversidade. Lyra descobriu que a verdadeira nobreza não estava no sangue, mas no caráter. Kael, por sua vez, encontrou em Lyra uma força e uma resiliência que o inspiravam. Um dia, enquanto Kael ajudava sua avó a organizar velhos pertences, ela encontrou uma caixa de madeira escondida sob o assoalho. Dentro, havia um pergaminho antigo, amarelado pelo tempo, e um colar de prata com um brasão intrincado. "O que é isso, vovó?" perguntou Kael, seus dedos traçando o brasão desconhecido. A velha mulher, com os olhos lacrimejantes, pegou o pergaminho e o colar. "Meu querido Kael, chegou a hora de você saber a verdade. Seu nome não é Kael, meu neto. Seu nome é Kaelen, e você é o último descendente da casa de Eodoria." Kaelen ficou chocado. Eodoria era o antigo reino, dizimado séculos atrás por um rei tirano, ancestral de Valerius. Contava-se que o último herdeiro
havia desaparecido misteriosamente, levando consigo os segredos de um tesouro ancestral e a esperança de um retorno. Mas, como? Calango Gaju, incapaz de processar a informação, sua avó respirou fundo e começou a narrar uma história há muito tempo guardada em segredo. Sua mãe, a princesa Elara, era a única sobrevivente do massacre de Eldoria. Miu, filho, seu pai, era um cavaleiro leal à coroa. Eles se apaixonaram em meio ao caos da guerra. Antes de morrer, o rei Eldor confiou a Elara este pergaminho e este colar, dizendo que eles revelariam o caminho para o tesouro de Eldoria e a prova de sua linhagem. Eles fugiram para cá, para Ardon, onde eu os acolhi. Eles viveram em segredo, trabalhando como camponeses para não levantar suspeitas. Mas a doença os levou cedo demais, e eu jurei manter sua verdadeira identidade e a sua em segredo, até que chegasse o momento certo. O pergaminho continha um mapa intrincado e uma série de enigmas. O brasão no colar segundo a Abo era a chave para decifrá-los. O tesouro de Eldoria não era ouro ou joias, mas sim a prova da verdadeira linhagem real, documentos e artefatos, que poderiam restaurar a justiça e depor o tirano Valeris. Kaeli mostrou o pergaminho e o colar a Lyra. Ela, com seu conhecimento de heráldica e história, rapidamente reconheceu o brasão e a escrita antiga. Kaelen, isso é inacreditável. Você é o verdadeiro rei de Ardon. Valeris é um usurpador. Juntos, eles começaram a decifrar os enigmas do pergaminho. A cada dia, uma nova parte do mapa era revelada, levando-os a lugares escondidos dentro e ao redor do castelo de Ardon, onde artefatos e documentos eram guardados em segredo. Eles descobriram cartas seladas por reis antigos, registros de impostos, ilegais, e até mesmo um testamento secreto do próprio rei Eldor, que nomeava Kaelen como seu sucessor legítimo. A busca foi perigosa, cheia de riscos e perseguições. Eles se esgueiravam pelos corredores escuros do castelo à noite, desvendando passagens secretas e armadilhas antigas. Lyra, com sua inteligência aguçada, muitas vezes era responsável por decifrar os quebra-cabecas mais complexos. Claire, com sua força e agilidade, protegia menos a dos perigos e dos guardas de Valeris que patrulhavam o castelo a cada descoberta. A determinação de Kaelen crescia. Ele não era apenas um servo, ele era um rei, e Lyra, sua esposa, a mulher que lhe fora dada como castigo, era sua rainha. Eles juraram restaurar a justiça e libertar o povo de Ardon da tirania de Valeris, com as provas em mãos. Kaelen e Lyra sabiam que não poderiam agir sozinhos. Eles precisavam de aliados. Kaelen começou a se conectar com outros servos e camponeses oprimidos por Valeris, que há muito tempo ansiavam por um líder. Eles eram oprimidos, mas seus corações ardiam por liberdade. Kaelen usou seu carisma e sua verdade para inspirá-los. Ele contou sua história, mostrou as provas de sua linhagem e prometeu um futuro de justiça e prosperidade. Os camponeses, cansados da tirania de Valeris, juraram lealdade a Kaelen. Vendo nele a esperança de um novo amanhecer, Lyra, por sua vez, secretamente contatou os nobres leais ao antigo reino de Eldoria, que haviam se escondido ou sido marginalizados. Eram poucas famílias más e influentes, que aguardavam um momento certo para se levantar contra a tirania. Ela lhes apresentou Kaelen e as provas de sua linhagem. Inicialmente céticos, os nobres foram convencidos pela autenticidade dos documentos e pela força de caráter de Kaelen. O nome Eldoria ainda carregava um peso significativo, e a possibilidade de restaurar a antiga glória do reino era um poderoso motivador. Um plano foi traçado. O momento de agir seria durante o Festival da Colheita, quando a maioria dos nobres estaria reunida no castelo de Ardon, e as celebrações proporcionariam uma distração. Os camponeses leais a Kaelen se misturariam à multidão, prontos para agir ao seu comando. Os nobres aliados, por sua vez, aguardariam o sinal para revelar sua lealdade. No dia do festival, o castelo estava em festa. Lord Velieras, em sua opulência habitual, presidia as festividades, alheio à tempestade que se formava. Kaelen, disfarçado em suas vestes simples de servo, observava atentamente, com Lyra ao seu lado. Quando chegou o momento certo, Kaelen subiu ao palanque central onde Valerir. Um silêncio estranho caiu sobre a multidão, enquanto todos olhavam para o servo que ousara interromper o Lorde. Quem é você, insolente, para interromper a festa de seu senhor? Bradou Valeris, com
com os olhos semicerrados de raiva. Kaelen ergueu o pergaminho e o colar. Eu não sou um servo, Valeris. Iusu Kalan, o verdadeiro herdeiro de Eldoria. Um burburinho se espalhou pela multidão. Valerius Ryu, sarcástico Bobagans. Que truque é este, servo? O truque é verdade. Usurpador, Kalan retrucou, sua voz ecoando com uma autoridade surpreendente. Ele desenrolou o pergaminho, revelando os documentos e o testamento do rei Eldor. Estas são as provas de minha linhagem. O brasão em meu colar é o símbolo de Eldoria, uma marca que você jamais poderá falsificar. Você roubou este trono, Valeris, e oprimiu este povo por tempo demais. Os nobres aliados de Kaelen, vendo o sinal, se levantaram de seus assentos, revelando seus próprios brasões de Eldoria, que haviam mantido escondidos por anos. Viva o rei Kaelen! Viva Eldoria! Gritaram, surpreendendo Valeris e seus poucos apoiadores. Os camponeses, ao ouvirem o grito e verem o estandarte de Eldoria ser erguido, irromperam em aplausos e gritos de apoio. A multidão se voltou contra Valeris, que tentou fugir, mas foi cercado por seus próprios guardas, que, vendo o lado para o qual o vento soprava, se renderam e se juntaram à causa de Kaelen. O reinado de Valeris desmoronou em questão de horas. A verdade era uma força imparável. Kaelen, o servo que fora dado como castigo, foi aclamado como o novo rei de Ardon. A coroa, antes manchada pela tirania, foi purificada pelas lágrimas de alegria e esperança do povo. A coroação de Kaelen foi simples, mas grandiosa em significado. Ele se recusou a usar os símbolos de opulência, escolhendo uma túnica simples e um elmo de batalha, simbolizando seu compromisso com seu povo. Lady Lyra, sua rainha, estava ao seu lado, seus olhos azuis brilhando de orgulho e amor. Ela não era mais a jovem rebelde, mas uma rainha forte e sábia, que havia encontrado seu verdadeiro propósito ao lado do homem que amava. Sob o reinado de Kaelen e Lyra, Ardon floresceu. A escravidão foi abolida, os impostos foram justos, e a justiça se tornou o pilar do novo reino. Kaelen governava com sabedoria e compaixão, lembrando-se sempre de suas origens humildes e do sofrimento de seu povo. Lyra, com sua inteligência e graça, tornou-se sua conselheira mais confiável, ajudando-o a implementar reformas e a construir um futuro próspero. A história de Kaelen e Lyra se tornou uma lenda, contada de geração em geração. A história do servo que se tornou rei, do castigo que se transformou em bênção e do amor que floresceu onde menos se esperava, provando que a verdadeira nobreza reside no coração e na alma, e que o destino, por mais que pareça cruel, sempre encontra um caminho para a justiça e a felicidade. E assim, Ardon, o reino que uma vez fora escravizado pelo medo, tornou-se um farol de esperança e liberdade, guiado por um rei e uma rainha que encontraram o trono através da humildade, da coragem e de um amor inabalável.